Olá, vamos falar sobre os povos que habitaram aqui a América e o Brasil? Bom, esses povos eles eram chamados de indígenas, tá? Porém, antes da chegada desses povos, há duas teorias sobre as possíveis chegadas desses nativos aqui. A primeira teoria seria o que a gente chama de teoria da Polinésia, ou seja, vários habitantes que saíram ali da do Pacífico, tá? Na região ali que a gente chama da Oceania, da Polinésia, eles teriam conseguido chegar ao continente americano através do mar, tá? Eles chegando aqui, eles acabaram desembarcando na, no continente americano e através daí eles passariam através da sua descendência a habitar esse continente, da origem aos indígenas. Essa é uma teoria. A segunda teoria, que é a mais aceita, é a teoria que vem baseada lá no Estreito de Bering. Lá no mapa, lá existe o estado do Alasca, nos Estados Unidos, norte da América. O Alasca ele fica bem próximo da região da Ásia, da Sibéria. A partir dali, povos asiáticos de origem mongol, tá? Eles teriam atravessado, tá? Atravessado da Sibéria para o Alasca, que a travessia ela não é tão complexa em relação à Oceania, e chegado no continente americano. E a partir dali, eles teriam se distribuído, tá? Se expandido por todo o continente. Essa teoria é uma teoria bem mais aceita. Por quê? Porque as pesquisas constataram que os indígenas americanos eles têm várias características em relação aos asiáticos, tá? Principalmente a questão relativa à estrutura do rosto, do crânio, dos olhos, tá? Então a paleontologia ela percebe-se que essa teoria do povoamento seria mais aceita, tá? Bom, vamos falar um pouquinho dos povos que viviam aqui. Na América, a gente vai ter os indígenas americanos, civilizações pré-colombianas, incas, maias, astecas. Tá? Esses povos eram os povos super desenvolvidos, com toda uma característica, com escrita própria, com comércio, com cidades construídas. Muitos desses povos tinham pirâmides, os incas e os maias, tá? As pirâmides é o elemento fundamental dessa sociedade. Eles tinham uma sociedade baseada numa cosmologia, uma mitologia, acreditava em vários deuses. Havia ali os reis, tá? Os reis que organizavam. Havia uma sociedade meio hierarquizada, cidades construídas, canais, enfim. A arte, a cultura era muito bem desenvolvida. Tanto é que a gente tem o calendário maia, o calendário asteca, eles eram sociedades que eles viviam muito direcionados para a ideia da cosmologia, do sol e da lua, tá? Isso é uma característica muito específica. Também ligada à questão dos animais. Então, essas sociedades, elas eram importantes, tá? Porque elas tinham toda essa estrutura muito bem hierarquizada, muito bem forte. Agora vamos falar dos indígenas aqui no Brasil. O índio aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, eles eram divididos em vários grupos, tá? Eles eram chamados de tupi-guaranis, tá? Esses índios, eles viviam aqui, eles praticavam o que a gente chama de uma cultura nômade. O que é nômade? É aquela cultura que não tem lugar fixo, tá? Eles viviam da pesca, da agricultura, tá? Dos alimentos fornecidos pela floresta, do plantio. Eles também caçavam. Essa sociedade dos índios viviam em aldeias, formada por tribos. Dentro da tribo a gente tinha o cacique, tá? O cacique que era o grande responsável, o grande protetor da tribo, o guerreiro. Tinha o pajé era responsável pela questão religiosa, o curandeiro, tá? A religião dos índios é baseada também na cosmologia, na questão da ancestralidade, ou seja, eles cultuam vários deuses, eles cultuam
deuses ligados à questão da natureza, Tupã, Sol, Lua, Trovão, tá? Eles acreditam em várias questões mitológicas próprias. A casa que viviam os índios se chama Oca, tá? Aqui no Brasil, eles tinham como característica também trabalhar com os produtos que a gente tinha aqui, mandioca. A mandioca foi muito bem trabalhada com os indígenas. Então, os indígenas, antes dos portugueses chegarem aqui, eles viviam no Brasil de norte a sul, tanto no interior quanto no litoral. Lembrando que essas culturas, elas tinham sua sociedade própria. Os índios caçavam e as mulheres cuidavam das crianças, mas as mulheres também trabalhavam. As mulheres também, as índias, elas tinham ali o seu papel de representar ali aquela questão na aldeia, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí essa questão dos primeiros nativos que chegaram aqui na América.